Então, gente, novamente, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de crosslinking no controle, da fórmula do crosslinking. É uma aula que a gente vai discutir tudo que você precisa para poder realmente introduzir na sua prática o crosslinking. É uma prática que realmente muda a história natural da doença, que realmente muda o curso do paciente com ceratocone, que ainda é hoje a principal causa de transplante de córnea no mundo e no Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade hoje de cuidar melhor dos pacientes, que não existia no passado, que é a utilização do crosslinking. E a gente vê nas discussões, na nossa rede social, nos nossos grupos de WhatsApp, no Cerador Quarta, que tem toda quarta-feira às 19 horas, a gente vê que o crosslinking realmente ainda é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar com uma autoridade muito grande no assunto, que é o Thales, que está aqui com a gente. Tem, inclusive, doutorado e pós-doutorado nesse assunto de crosslinking. Se você tiver algum amigo que queira acompanhar essa live, manda esse link. Vai ser um prazer ter mais gente aqui com a gente para discutir, conversar. No final, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Então, se a gente não responder durante a live, pode ficar tranquilo que no final a gente vai responder todas as dúvidas que tiverem ficado. O objetivo é que realmente seja uma live interativa com a gente aqui. E depois, no final da aula dele, a gente vai abrir uma oportunidade para quem quiser fazer a inscrição no curso de crosslinking também poder aprimorar e evoluir ainda mais no raciocínio, e evoluir ainda mais na forma de aplicar o crosslinking no dia a dia. Mas independente de fazer a inscrição ou não, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa live, porque ela é realmente super importante, um divisor de águas para vocês que querem aprender mais sobre isso. Thales, quer colocar seus slides aí na tela? Eu tenho que liberar aqui. Tem que liberar aí. Vou te colocar como co-anfitrião aqui. Vai lá, pode ir agora. Tá aparecendo aí? Não, ainda não. E agora? Também não. Tô te vendo, na verdade. Para mim já está apresentando aqui, hein? Você compartilhou a tela inteira? Compartilhei. Ainda não consegue? Não, tá, ainda não. Para mim está como compartilhada a tela. Vou compartilhar de novo aqui. Agora vai. Agora bota a apresentação aí. Reproduzir ali, ó. Tá aqui, ó. Ah, para a esquerda. Reproduzir em cima. Para baixo. Ah, Aqui. Aqui, ó. Pronto. Você isso entra aí. aqui. Pronto. Tá contigo agora. Bora lá. Bom, tudo bem, pessoal? É, Agradecer aqui os nossos colaboradores dessa live, né? A iPharma, a Opto e a Cristária, que participam aí dessas inovações e o nosso crescimento científico aí na oftalmologia. Então, a nossa live de hoje é sobre crosslinking, a fórmula do crosslinking. Então, eu começo essa live, né, com algum questionamento aqui, né? Por que eu devo conhecer e estudar melhor o crosslinking? Sendo que o crosslinking é um procedimento que todo mundo pensa, né? Relativamente simples, protocolo de Dresden, 30 minutos de iboflavina, 30 minutos de UVA e não tem muito o que aprimorar. Então, vamos lá, vamos estudar alguns casos aqui, vamos ver algumas coisas aqui. Caso clínico 1 aqui, né? Eu coloquei como uma indicação clássica aqui, né? Ó, setembro de 2023, esse paciente apareceu com ceratometria máxima 64,2. Janeiro de 24, ceratometria de 65,7. Ou seja, aumentou em poucos meses, uma dioptria e meia. Está indicado o crosslinking. Então, aqui sem nenhuma novidade, né? Essa é a indicação clássica ali, é o que a gente espera no dia a dia. Agora, esse caso aqui. Olha só, caso de 2009, essa topografia de córnea, olho direito, vamos lá. Ceratometria central, 44,35 por 45,65, 0,3 de astigmatismo topográfico, maior dioptria 45,38, uma topografia, né, com uma leve assimetria, mas não chama tanta atenção, né? O paciente era jovem, tinha 14 para 15 anos, olho esquerdo 44,01 por 44,10, 0,09 de astigmatismo topográfico, né? Uma córnea, enfim, maior dioptria 45,79. Esse é um caso do nosso dia a dia.
Esse é o caso que a gente vê direto, né? Uma criança, né, ou adolescente, 14 para 15 anos, que às vezes não colabora. E aí, esse é o caso que a gente tem que acompanhar de uma forma adequada, mesmo com poucos sinais sugestivos. Olha a evolução desse paciente em 15 anos. Esse é um caso esse exame é de 2024, mostrando o quê? Uma ectasia franca, que é aberta, que ao longo desses últimos 15 anos não foi detectado esse ceratocone. Então, esse paciente veio para mim no consultório para fazer um fundo de olho, porque fazia uso de cloroquina. Olha só. Então, assim, existem casos que a gente deve suspeitar, mesmo com pequenas alterações topográficas, mesmo sem muito astigmatismo, né? Muita alteração, muita irregularidade, principalmente na população pediátrica. Aqui mais um caso. Olha que interessante, ó. Esse caso peguei esse exame essa semana, agradecer a Juliana, a residente, que mandou para mim essa imagem que eu pedi para ela. Olha só, olho direito, olho esquerdo, ceratometria 42,15 por 43,12, né? Quase nada de astigmatismo. Maior dioptria 43,62. O mapa, né? A gente vê uma discreta irregularidade, mas não é um mapa que chama tanta atenção, certo? Porém, esse olho direito, olha só, uma ectasia aberta, né? Franca. Olha só, 47,33 por 53,12 e a maior dioptria 54,84. O que eu quero trazer esse caso? Esse olho direito, algum dia, ele já foi muito semelhante ao olho esquerdo e não fizeram um diagnóstico no tempo adequado e não fizeram o segmento no tempo adequado. Então, o crosslinking, um ceratocone, né, ele vai muito além da indicação. A gente tem que aprender a sistematizar o nosso atendimento no pré-operatório. Como acompanhar esses pacientes, porque, teoricamente, é simples fazer um crosslinking, mas olha esses dois últimos casos. São casos que estão escapando, casos de agora, desses dias, né? Então, está tendo aí, né, uma lacuna, uma falha na nossa propedêutica. Olha esse caso também aqui, é o exame do dia 17/9 de 2024, agora, K máximo 45,4. A gente vê uma discreta irregularidade ali no mapa axial desse paciente, mas que não chama muita atenção, né? Olha só, aí, né, para quem usa o Pentacan, muitas vezes a gente analisa, né, faz uma análise complementar com alguns mapas. Um deles é o Belli Ambrosio, né, o BED-D. Olha só, o número final, né, que o Pentacan, ele é um aparelho que ele destaca, né, como amarelo pouco alterado ou suspeito e vermelho muito alterado. Então, esse é um olho esquerdo desse paciente, que a gente vê que tem poucas alterações, quase nenhuma. Na verdade, esse é um olho que a gente consideraria como normal. E muitas vezes a gente indicaria, por exemplo, uma cirurgia refrativa nesse paciente, né? O astigmatismo não muito alto, ceratometria baixa, mas olha o olho direito desse paciente. E a mesma coisa, né, o mesmo raciocínio eu quero trazer do caso anterior. Olha lá, o K máximo de 49,8. Aqui sim, né, o BED-D bem alterado, 4,58. Este olho direito, com certeza, ele foi um dia, né, igual o olho esquerdo. E não fizeram o diagnóstico e não foi acompanhado de uma forma bem apropriada. Ou seja, está tendo uma falha na nossa identificação do ceratocone, como acompanhar, porque se a gente tivesse feito um crosslinking nesse paciente, num ceratocone mais inicial, numa fase mais precoce, ele provavelmente nem imaginaria como que ele poderia evoluir. E provavelmente o olho alterado, que é o direito, estaria próximo do olho esquerdo. E finalmente, né, aqui só mostrando aqueles casos que realmente falham, né? E muitas vezes, né, não só pela o não acompanhamento adequado, mas também por um prognóstico, né, desse paciente, num caso um coçador crônico, enfim, que são casos assim que podem evoluir ali como hidrópsia bilateral. Essa imagem aqui foi cedida pelo Badaró, agradecer a ele pelas imagens, inclusive este caso aqui também, aqui já é uma consequência, né? Para quem já passou num ambulatório de córnea, sabe que esse tipo de imagem não é tão incomum. É um paciente que fez um transplante de córnea e começou uma série de complicações, enfim. E aí a gente evolui com um olho como esse. Ou seja, será que esse caso, ou aquele caso anterior da hidrópsia, se tivesse feito um diagnóstico, um acompanhamento adequado, será que evoluiria dessa forma? Provavelmente não, né? Então, assim, o que a gente tem para atuar nesses casos? O crosslinking. Então, o crosslinking atual, né?
que a gente tem, o que a gente espera, né? Hoje em dia a gente já tem mais acesso à saúde, a gente espera, né, através das tecnologias mais novas que a gente tem, os topógrafos, os tomógrafos, os mapas epiteliais, para quem tem os exames que avaliam biomecânica, né? A gente tem o quê? Mais informação como um todo. E aí a gente quer, com isso, aumentar o número de procedimentos, né, do crosslinking realizados principalmente na fase mais precoce do ceratocone, atuar exatamente na história natural da doença. E o crosslinking é só o protocolo de Dresden, então, né, publicado lá pelo Theo Seiler em 2013, o primeiro uso clínico, né? Então, qual que é o cenário atual? Eu filtrei aqui, ó, tratamento de ceratocone no PubMed, né, que é o buscador que a gente mais usa, assim, que a gente mais confia cientificamente falando, né? Nos últimos 10 para 11 anos, 3.362 publicações em tratamento de ceratocone. E quando eu filtro só como crosslinking da córnea, 2.801 publicações, ou seja, 83% das publicações nos últimos 10 anos sobre tratamento de ceratocone foi sobre crosslinking. Ou seja, o crosslinking está em constante evolução e é muito além, né, do protocolo de Dresden. Então, a definição do crosslinking, como todos já sabemos, né, do próprio nome, cross, de cruzada, link de ligações. Então, a gente tem ligações cruzadas entre as fibras de colágeno intra e interfibrilares, né, do estroma da córnea, e também com a matriz extracelular, né, principalmente proteoglicanos. Essa imagem aqui da direita é uma imagem que eu gosto muito, né, que fica visível, né, o que acontece, a compactação das fibras de colágeno. Essa é uma imagem da Kátia, da Escola Paulista, que publicou bastante já, sobre crosslinking transepitelial. Eu gosto muito dessa imagem dela. Então, assim, fica bem evidente, né, que o crosslinking funciona, né? Olha a compactação ali mais abaixo da imagem, onde está epi-off, né, sem o epitélio, mostrando que o crosslinking ele é efetivo. Então, a gente faz o procedimento através de uma desepitelização dessa córnea, numa área pré-determinada, de acordo com a emissão de ultravioleta do aparelho que a gente vai utilizar. E essa talvez seja a imagem mais citada, né, em todas as apresentações de crosslinking no mundo, né, mostrando aí um enrijecimento da córnea após o crosslinking. Então, o crosslinking hoje em dia ele traz muito benefício para o paciente. Isso vai muito além só do olho, né? Pensando nos números, na ceratometria. E a gente tem estudos, né? A gente vê umas revistas como Cornea, né? Uma revista que a gente considera muito, né? Uma revista muito confiável e com grandes artigos, mostrando que o crosslinking melhora a qualidade de vida do paciente, melhora nas limitações diárias, melhora os sintomas gerais do ceratocone, enfim, ele melhora até o estado psíquico desse paciente. Ou seja, o crosslinking vai muito além, né, daquele tratamento das medidas, né, ceratométricas. E quais são os fatores determinantes do crosslinking? Porque o crosslinking ele acontece através de uma equação, né, em que a gente tem três fatores atuando de forma sinérgica, porém equilibrada. Quais são os três fatores? Ultravioleta, riboflavina e oxigênio. Né? Eu chamo isso do tripé do crosslinking. E o que atrapalha, né? O que influencia diretamente nisso? O epitélio, porque o epitélio é uma barreira mecânica para a penetração da ultravioleta, para a penetração da riboflavina e também para a penetração do oxigênio. Além disso, né, dele atuar como uma barreira mecânica, o epitélio consome 10 vezes mais oxigênio que o estroma. E a gente já sabe hoje que o oxigênio é muito importante para um crosslinking efetivo. Então, ainda sobre os fundamentos do crosslinking, essa é uma imagem de uma microscopia, um microscópio multifoto, né? Faz parte de um estudo que eu fiz. Isso é uma câmara artificial montada após um soak de riboflavina. Então, a gente vê superiormente o que seria o ar e inferiormente, né, o final dessa imagem em verde seria a câmara artificial, a parte interna. Então, a gente consegue, hoje em dia, estudar a penetração da riboflavina de uma forma muito fidedigna e trazer, né, para a gente o quê? Todos os benefícios e entender o comportamento da riboflavina, porque ela é essencial no procedimento. Então, a riboflavina, que é a vitamina B2, ela é hidrossolúvel, participa da reação do crosslinking, né, como um fotoindutor, porém ela atua como um filtro. Ela protege estruturas profundas como cristalino, endotélio, retina, né? Então, o crosslinking depende da riboflavina dentro da córnea para ter as ligações cruzadas, mas também para proteger estruturas profundas. E como qualquer procedimento que a gente faz, antes de tentar melhorar esse paciente, a gente tem que não prejudicar esse paciente. Né? Então, tem que ter riboflavina dentro da córnea durante o procedimento. Né? É uma etapa fundamental.
Porém, a riboflavina é uma molécula muito grande, né? Então a gente encontra dificuldade, né, no uso transepitelial. E a riboflavina, a gente já sabe hoje, a gente conhece bem, a gente vai discutir muito no nosso treinamento, né, essas questões das penetração da riboflavina, variações, né, o que a gente adiciona nela para ela penetrar mais, e que a riboflavina também é dividida em fosfatos, né? A gente tem 5-monofosfato, é o que mais participa das reações aí covalentes do crosslink. Então, ainda sobre os fatores, né, o tripé, eu falei da riboflavina, o oxigênio, olha que interessante, né? Ele é consumido em segundos, porém a reposição nele é na ordem de minutos. Então, enquanto mais profundo, obviamente, a gente está nessa corda, menos concentração de oxigênio a gente tem. E a gente tem estudos já documentando isso, o tempo que a gente tem mostrando isso. Então, a gente tem que entender a dinâmica do oxigênio para realizar um crosslinking de forma segura e efetiva, né? Aqui só mostrando, né, que a concentração do oxigênio diminui conforme aumenta a profundidade nessa córnea. Em relação à ultravioleta, né, a gente sabe que a ultravioleta, né, ela participa junto com a riboflavina, liberando, né, radicais derivados do oxigênio que promovem as ligações covalentes do crosslinking. Porém, olha só que interessante, alguns artigos mostram, né, que a quantidade de oxigênio interfere na reação que a gente vai produzir, no tipo de crosslinking que a gente vai ter nessa córnea. E essa imagem mostra exatamente isso, né, que um crosslinking, né, numa presença maior de oxigênio, produz uma reação melhor, mais controlada, mais efetiva. Porém, quando a gente tem um crosslink numa presença com menor quantidade de oxigênio, a gente tem maior chance de ter dano nas células, cicatrizes, enfim, um crosslinking mais limitado. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, como que a gente está trabalhando e como que a gente está fazendo essa sopa, né, de fatores, né? Como que a gente está fazendo essa equação? Quanto de riboflavina a gente coloca na córnea, quanto de oxigênio, que estratégia que a gente está utilizando e qual a intensidade da ultravioleta. Em relação às indicações, as indicações mais clássicas, né, para cone e degeneração marginal pelúcida, a mais clássica e a mais utilizada na literatura, né, o crosslinking, quase que todos os artigos citam, né, essa indicação, que é uma dioptria na maior ceratometria, né, no K máximo, em um ano. Porém, a gente tem outras indicações. Se a gente for ver na literatura aí, ao longo desses últimos anos, a gente encontra aumento de uma dioptria nos parâmetros ceratométricos em um ano. O mais utilizado aqui, na verdade, é o K médio, né, K1 mais K2 dividido por 2, né? Mas também a gente pode utilizar K1, pode utilizar K2. E quando a gente tem esse viés, por exemplo, quando que eu vou valorizar o K2? Geralmente num paciente mais jovem. Eu tenho um viés de querer indicar no mais jovem. Eu procuro dados para indicar. Agora, um paciente com 35, 37 anos, eu já faço o contrário, né? Eu já tento repetir o exame, eu já olho para aquele caso com uma tendência de não querer indicar, porque a gente sabe que o ceratocone, em geral, não progride, né, após os 35, 38 anos. Outras indicações, né, um aumento de uma dioptria no cilindro manifesto em um ano. Eu não gosto desse tipo de indicação. Na verdade, eu não gosto de nenhuma indicação de crosslinking baseado em refração do ceratocone, porque a gente sabe que refração do ceratocone, sempre falo isso, né? Se tivermos uma sala com 10 oftalmologistas, provavelmente teremos 10 refrações diferentes, mas é uma indicação citada, né? Aumento 0,75 dioptrias nos parâmetros ceratométricos em 6 meses também. Esse é um corte muito bom, que a gente usa muito também, quando o paciente começa a progredir rápido, mas não chega a nenhuma dioptria. Aumento de meia dioptria ou mais no equivalente esférico manifesto em 12 meses, mas é o que eu falei, né? Envolve muito refração. Diminuição maior que 5% na paquimetria central, paquimetria, né, central. Eu não gosto muito de indicação também baseado na paquimetria, principalmente naqueles casos mais avançados que tem um pouco de nébula, né, no ápice do cone ali, que isso pode interferir nas leituras tomográficas, né, do sistema Scheimpflug. Perda de pelo menos 2 linhas de visão corrigida em 12 meses. Bom, a indicação depende muito do aparelho, do que a gente tem, dos mapas que a gente tem nesses aparelhos. Então, o K1, K2 e K máximo resolvem todos os casos? Não. Muitas vezes, olha só esse caso, K1, K2 não houve progressão, mas a gente vai lá, esse é um Pentacan, a gente solicita um mapa diferencial e no mapa diferencial a gente encontra lá, ó, 1,2 dioptrias, 1,1 dioptrias, e aí sim a gente consegue indicar essa cirurgia. Lembrando sempre, né, a indicação clássica é uma dioptria no K máximo. Agora, o que eu acho que tem que ficar, né? A gente não pode escapar como acompanhar esse paciente. A gente tem que sistematizar a nossa propedêutica
para não acontecer aquelas evoluções que eu citei anteriormente, né? Por quê? Eu gosto de repetir exame e comparar. E o que eu sempre falo, né, principalmente para os residentes, para os fellows, cuidado com a velocidade de progressão desse ceratocone. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu uso muito isso para criança, né, para jovem com menos de 18 anos. Atualmente já existe, né, uma força aí para indicar CrossLink em pacientes jovens com menos de 18 anos no momento do diagnóstico. Eu acho uma indicação válida, né, mas quando eu posto tudo, eu prefiro repetir o exame em pelo menos 2 ou 3 meses, porque para mim, um ceratocone que está evoluindo duas, três dioptrias em 2, 3 meses, é diferente de um ceratocone que evoluiu uma dioptria em um ano. O prognóstico desse paciente é diferente. Então, eu prefiro, quando eu posso tudo, estudar a velocidade de progressão. Pacientes jovens, minha conduta é repetir o exame a cada 2, 3 meses, porque se ele progredir, eu vou pegar isso logo, né? Mas eu já abro, né, o meu olho, né, para ter uma conduta um pouco mais incisiva e definir qual crosslink eu vou fazer nesse paciente. Então, antes de indicar o crosslink, né, olha só, né? A gente deve valorizar a evolução e não deixar o paciente escapar. É aí que eu sempre falo, a gente tem que ter uma boa relação com o nosso paciente. Olha esse Pentacan aqui nesse mapa comparativo. Olha só a diferença entre os exames de 7 meses e meio praticamente. Olha só, uma progressão de 5,5 dioptrias. Então, quando a gente vai acompanhar, vai fazer um follow-up desse paciente que tem um risco alto de progressão, principalmente crianças, os coçadores, alergia descontrolada, a gente tem que conversar muito bem com esse paciente. Porque se a gente acha que esse paciente não vai voltar no momento adequado, aí sim a gente deve considerar um crosslink no momento do diagnóstico. Aqui só citando, né, o protocolo de Dresden, já foi publicado em 2003, ele é feito, né, através de riboflavina 0,1%, com Destran 20%. No paper, né, na publicação, né, tá uma gota a cada 5 minutos aplicada, né, durante o soaking para impregnar essa córnea. E ele verificava a penetração da riboflavina através de um flare na lâmpada de fenda, aplicava UVA, né, através de luz contínua, 365, 370 nanômetros a 3 miliwatts por centímetro quadrado durante 30 minutos, contabilizando, né, uma fluência, né, uma dose total de 5,4 joules por centímetro quadrado. Esse limite que a gente usa, 400 micra EPIOF, foi um amadurecimento, né, desse protocolo ao longo dos anos, porque no artigo original só foi feito paquimetria, se eu não me engano, nos últimos 8 casos. Tá? Outra coisa que o amadurecimento do protocolo de Dresden trouxe é que geralmente a gente pinga uma gota a cada 2 minutos, a cada 3 minutos. Né? A gente não usa mais tanto a cada 5 minutos, não conforme estava no protocolo original. Então, o protocolo de Dresden é simples, né? A gente tem que fazer um tratamento numa córnea 400 micra EPIOF. Então, a gente tem uma córnea, o epitélio a gente considera em torno de 50 micra, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, a gente tem lá o ponto mais fino dessa córnea, 486. Então, a conta é simples, 486 no ponto mais fino menos 50, 436 micra. Ou seja, passou de 400, pode fazer o crosslinking. Agora, e as variações técnicas? É isso que tem tido um enorme, né? O número de publicações nesse sentido é muito grande. A gente tem muitas variações. Olhem só esse slide. Eu não gosto de citar muito texto, mas eu vou ter que colocar para a gente entender o tanto de coisa que tem nova. Então, vamos lá. Epitélio. Eu posso fazer com epitélio ou sem o epitélio, Croslin. Riboflavina. A gente pode utilizar com Destran, com metil ou em cloreto de sódio. O soaking, os mais utilizados que a gente encontra na literatura, ele pode ser feito em 10 minutos, 15 minutos, 16 minutos, tem artigo com 17, com 20 e com 30. A luz pode ser contínua ou pulsada. O tempo, né, que a gente aplica o VA, a gente vê os mais utilizados, né? Tem muitos outros tempos, mas os mais utilizados, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 9 minutos, 5 minutos e 3 minutos. Energia total, a fluência total, 5,4, 7, 7,2 ou 10 joules por centímetro quadrado. Oxigênio, ele pode ser feito crosslink em ar ambiente ou com aporte adicional, por exemplo, através de óculos conectados a um catéter de oxigênio. A idade do paciente, isso já tem outras variações relacionadas. Né? O que a gente considera para os pacientes com menos de 20 anos, de 20 a 30 anos ou maior de 30 anos? Ou seja, o ceratocone é uma patologia, uma só, né? Mas de acordo com a idade, eu considero como doenças praticamente diferentes. O paciente, para mim, com 18 anos é muito diferente de um paciente com 32, quando ele tem ceratocone
Claro, avaliando a progressão. E aí, né, a velocidade de progressão desse paciente pode ser baixa, média ou alta. O risco de complicação, doença atópica, enfim, algumas doenças do colágeno, pode ser alto ou baixo. A acuidade visual também. O crosslink a gente sabe que é normal ele ter uma nébula, um haze. E naqueles pacientes com acuidade visual de 20/20, 20/20 parcial. Então, melhor que 20/25 ou pior que 20/25. Tudo isso a gente deve levar em consideração. Então, quantas combinações a gente não tem para fazer o crosslink? Aqui eu vou citar algumas estratégias só, tem várias aqui, ó. O crosslink convencional, então, ele é feito com 3 miliwatts por centímetro quadrado durante 30 minutos, dose total de 5,4. Os tratamentos sem epitélios acelerados, vou citar alguns aqui somente, né? 9 miliwatts por centímetro quadrado por 10 minutos, aqui 18 miliwatts por centímetro quadrado, 5 minutos, enfim. E 9 com 13,12 segundos. Nossa, 13 minutos e 12 segundos, o que aconteceu? Ele aumentou a energia total. Olha só, esse já é um protocolo com 7,2 joules por centímetro quadrado. Ou seja, estão aplicando mais energia, mais UVA nessa córnea. E a segurança? Será que eu estou comprometendo a segurança? Mas, ao mesmo tempo, será que eu estou fazendo mais crosslink, estou sendo mais efetivo e estou ajudando mais esse paciente? Tudo isso tem que entrar na nossa equação. Olha esse outro tratamento. 15 com 12 minutos. Aqui ele já usa 5,4 joules por centímetro quadrado. Mas olha a luz. Luz pulsada. Surgiu outra variação aqui. Os tratamentos Epion, olha só. 18 com 12 minutos e 58 segundos. Ele faz um tratamento. Olha, a primeira variação com epitélio. Segunda variação, ele faz com luz pulsada. Terceira variação, com fluência aumentada, com 7 joules por centímetro quadrado. Olha esse. 30 minutos, luz pulsada, aumento da fluência. Enfim, esses são só algumas estratégias, né, que a gente pode citar. E assim, qual o protocolo que a gente deve escolher? Né? Então, a gente vê que o crosslinking atual vai muito além do protocolo de Dresden. Então, a gente sempre deve levar em consideração a idade do paciente. Na equação tem que entrar o estágio do ceratocone, né? A acuidade visual desse paciente, melhor ou pior que 20/25. A colaboração do paciente. Eu falo muito isso. Teoricamente, já está muito difundido, né? O crosslinking convencional funciona mais do que os outros. Faz sentido, é isso mesmo. Porém, para quem faz crosslinking em paciente jovem, em crianças, eu faço. E com 8, 9, 10, 12 anos, é muito difícil deixar uma criança 1 hora parada. Na verdade, ela vai ter que ficar um pouco mais até entrar e sair do centro cirúrgico. E a mira, ela depende de uma altura de 4,5, 5 milímetros do olho ali, 4,5, 5 centímetros, na verdade, e também depende do diâmetro que a gente está fazendo o tratamento, ou seja, não pode escapar, esse paciente não pode mexer nada, 1 hora congelado. Será que esses pacientes ficam assim mesmo? E se não ficar? Então, assim, tem que entrar na equação. Então, muitas vezes eu faço tratamento acelerado em criança, porque eu converso com o pai e com a mãe, o pai e a mãe falam, não, vai parar. E eles não querem, muitas vezes, fazer uma anestesia geral. Então, é uma decisão complexa, né? E, claro, a riboflavina é disponível, porque, de acordo com a riboflavina, a gente tem que personalizar o nosso tratamento. Então, como que a gente faz o soaking, qual riboflavina, o tempo de riboflavina, qual a frequência que eu pingo essa riboflavina? Então, como eu mostrei aqui, né, a gente já tem muitos estudos que mostram isso. Esse foi um estudo que a gente fez, né, o nosso grupo, publicando exatamente isso, né, que a riboflavina em metilcelulose, ela penetra bem mais rápido e mais profundo do que a riboflavina em Destran. Então, hoje em dia, a gente já consegue acelerar não só o tempo de UVA, a gente consegue acelerar o soaking também. Né? Então, a gente já tem tempos experimental, a gente já tem estudos mostrando que em 10 minutos, riboflavina e metil penetra na mesma concentração dentro da córnea do que Destran em 30 minutos. Então, o soaking riboflavina, a gente só varia quando ele é feito em metilcelulose. Soaking com Destran, sempre 30 minutos, tá? E aqui, mais um tempero aqui, né, para entrar nessa equação. Olha só, a frequência que a gente vai pingar, assim. Olha só, o break-up time de uma riboflavina em metilcelulose, 32 minutos. A riboflavina em Destran, 22. Hipoosmolar aqui, sem metil, 90 segundos. E aí a gente tem que entender que quando a gente vai utilizar soluções sem metil, a frequência do pingar dela tem que ser um pouco mais rápido. Por quê? Porque ela pode estar saindo dessa córnea e a gente pode estar, principalmente durante a fase de UVA, aplicando ali energia nessa córnea sem uma proteção adequada. Mas é uma equação muito complexa, né? No nosso treinamento a gente discute bastante sobre isso.
Bom, aqui o estudo, né, que mostrou isso já. Então, como acelerar esse procedimento, né? Como que a gente pode fazer um crosslinking acelerado de forma segura, sem comprometer os resultados? Então, aqui, vejam só, né? Um limite que eu gosto de citar sempre é um limite de 5 minutos do crosslinking. Né? Porque o crosslinking sofre uma queda abrupta no efeito dele quando você tem uma intensidade muito alta. Então, o limite da intensidade é 40 miliwatts por centímetro quadrado, né? De 40 a 50. O que daria aí um tratamento de 2,5 minutos, mais ou menos, talvez 3 minutos, né? Eu acho assim, né? Acelerar é muito bom, né? A gente que é acostumado a fazer cirurgia de segmento anterior, uma cirurgia de catarata, poucos minutos, refrativa, poucos minutos. Geralmente a gente não quer fazer um procedimento, um crosslink que fica lá 1 hora parado fazendo isso, né? A gente quer fazer um procedimento mais rápido, mas mantendo a efetividade. Mas não adianta acelerar muito esse procedimento. Por quê? Porque a resposta biológica é insuficiente. Quando a gente acelera muito, você joga riboflavina, ultravioleta na córnea. Você tem a lei de Bunsen-Roscoe, né? Você joga energia na córnea. Isso é um efeito físico, mas não existe tempo hábil para uma resposta biológica adequada. Ou seja, o principal fator aqui atribuído a isso é o quê? Está faltando oxigênio. Então, a partir de 3 minutos, teoricamente funcionaria, né? Mas de 3 para 5 minutos é muito pouca diferença. Então, eu acho assim, se vai fazer, não faz menos do que 5 minutos, não, sabe? Eu acho que 5 minutos, eu acho que é um tempo que muito baixo também e pode comprometer o nosso resultado, tá? Claro que no nosso treinamento a gente vai discutir bastante, né? O que tem mais evidência científica, o porquê, como que a gente pode conciliar o tipo de riboflavina que a gente usa com um tratamento acelerado, porque o tratamento acelerado ele pode ter um efeito mais superficial. Porém, se a gente joga uma riboflavina que penetra mais, a gente consegue fazer uma equação tentando um efeito mais profundo, né? E é isso que a gente tenta estudar bastante, né, nas nossas discussões, né, no nosso treinamento do crosslinking. Bom, aqui é um caso clássico aqui, né? Variações técnicas para córneas finas. Você tem uma córnea ali, aqui eu usei como exemplo só a paquimetria aqui central aqui do Pentacam. 422 menos 50, a gente tem uma córnea de 377 micras de espessura, ou seja, tem menos do que 400. A gente vai ter que fazer alguma coisa para deixar essa córnea mais grossa. Então a gente tem muitas opções, né? Variações na riboflavina, crosslinking epion. Variações na riboflavina, a gente considera qual solução, metil ou não, né? E também qual osmolaridade, né? Tratamento epion, tratamento customizado do crosslinking, lente, né? O crosslinking feito com lente de contato para aumentar a espessura dessa córnea. Existem alguns estudos, né, que a gente cita também sobre a retirada ou não do blefarostato, né, que cursa, né, com uma córnea um pouquinho mais grossa quando a gente faz um soak sem o bléfaro. E também variar a fluência para aqueles casos que não chegam nos 400 micra. Então, hoje em dia, a gente tem muitas estratégias para tratar aquelas córneas com espessura menor do que 400 micra, né? Porque eu sempre falo, essa é uma córnea simples, ó. 486 micra no ponto mais fino, menos 50, que 436. Pode fazer o crosslinking, né? Numa estratégia convencional. Agora, olha esse caso, 417 micra no ponto mais fino. Posso fazer? Sim, podemos, mas qual estratégia que a gente vai utilizar das várias que eu citei anteriormente? E esse caso aqui? Né? Esse caso, alguns anos atrás, muita gente falava para não fazer o crosslinking. 301 micra no ponto mais fino, sem o epitélio 250, né? Claro que eu exagerei, né, bastante nesse caso, obviamente, que são casos com prognósticos difíceis, mas a gente vai deixar? Esse caso vai evoluir na nossa frente? O que a gente pode fazer? Hoje em dia a gente consegue customizar a fluência e tratar córneas como essa, por exemplo. A gente tem um módulo no treinamento só sobre córnea fina, né? Mais de 1 hora aí de discussão sobre isso, porque esse é o desafio, esse é o paciente que a gente tem no nosso dia a dia. Ceratocone é uma patologia que evolui com córnea fina, né? Então, a gente também deve lembrar sempre do crosslinking plus, né? Que geralmente é o crosslinking associado a alguma técnica. Os artigos, né? A gente considera aqui no Brasil no crosslinking plus, mas o crosslinking associado ao PRK, né? Mas nas publicações eles consideram qualquer associação técnica, né? Entre crosslinking e algum outro approach para melhorar a visão. Por exemplo, ANEL, o trans-PTK, o PRK e também a lente fásica. Então a gente tem muitas combinações. Aqueles pacientes com ceratocone, que é muito comum com uma anisometropia muito alta,
eles se beneficiam muito com a lente fáscica. Então, de repente, a gente faz crosslinking. Mas existem associações, por exemplo, com crosslinking, anel, lente fáscica e alguns até com PRK. Então, o crosslinking evoluiu muito. A gente tem que tomar cuidado. E como que a gente vai planejar esses casos? A gente discute também sobre isso no treinamento para saber, porque eu programo tudo antes, passo a passo, existe, né? Enfim, a gente tem que raciocinar, né? O ceratocone é uma patologia complexa, né? É difícil até fazer um óculos no ceratocone, né? E os outros planejamentos. Um grande desafio do crosslinking na literatura, assim, eu acho que a gente deve entender que tem muitas publicações, porém, padronização, o índice de padronização é muito baixo, né? A gente tem muito viés. Mas o resultado em geral do crosslinking, o crosslinking foi criado, né, inventado, para ele ter um resultado primário. Qual que é o resultado primário? Ele é qualitativo, que é o quê? Funcionou ou não? O que é o funcionou? Não progrediu os parâmetros ceratométricos em 12 meses. Porém, com as evoluções, as novas técnicas, né, a gente começou a comparar resultado de técnica EPION com EPIOF, acelerado, acelerado com 5 minutos, com convencional, enfim. Então, hoje em dia, a gente já avalia também resultados quantitativos, que já seriam um resultado secundário do crosslinking, que é qual funciona mais, qual funciona menos, né? Então, a gente tem que levar tudo isso na equação para saber, né, como a gente vai tratar o nosso paciente, promovendo um tratamento seguro e eficaz, né? Lembrando sempre, né? A gente deve estudar sempre, né, o nosso conhecimento, né? A gente tem que se aproximar sempre das meta-análises, das revisões. A gente tem uma aula só de resultados no nosso treinamento, assim, com várias meta-análises e revisões comparando crosslinking EPION com EPIOF, crosslinking convencional com acelerado, luz contínua com luz pulsada, enfim. A gente tem que se basear, né, em revisões, em meta-análises, o que a gente tem. Os resultados gerais do crosslinking, que a gente espera, que é o que a gente vê, igual esse caso, ó, o lado esquerdo da imagem é o pré-operatório, o lado direito o pós-operatório, e a gente vê um resultado aqui, né, no mapa diferencial, olha só, os resultados gerais do crosslinking, né, quais são? Um aplanamento de uma, duas dioptrias, a paquimetria geralmente sofre pouca alteração. Claro que a gente tem que analisar em conjunto com o RAISE. Quem usa o sistema Scheimpflug, né, Pentacan, Orbiscan, enfim, tem que tomar cuidado, né, porque o Scheimpflug lê a opacidade de córnea como final, né, da espessura dela e fica hipoestimado. Mas, em geral, tem pouca alteração, tem uma compactação, um leve afinamento dessa córnea, né, mesmo quando não tem RAISE, tá? E os efeitos secundários, né? Melhora na acuidade visual, diminuição das aberrações esféricas, das aberrações, desculpa, né? De alta ordem, né? As típicas do ceratocone, né? Coma, trefoil, enfim. E o pós-operatório, aqui como acompanhar esse paciente no pós-operatório? Aqui está uma das maiores armadilhas do crosslinking, que é quando que eu vou solicitar um exame? Qual exame? O que pode estar interferindo? Como que eu vou me preocupar, por exemplo, com o RAISE? Quando que eu começo a tratar se ele é comum? Quando que virou uma cicatriz? Tem que entender tudo isso. Qual a frequência que eu dou retorno para esse paciente? Né? Quando que eu vou avaliar a refração de novo? E o teste de lente de contato? Quando que eu posso fazer de novo? Então a gente tem que sistematizar o nosso atendimento para não ter frustração do paciente, não gerar ansiedade do paciente e até nós. Né? A gente tem que conciliar muito o nosso pós-operatório com a cicatrização da córnea. E aqui eu estou falando principalmente do quê? Do RAISE. Né? Então, quando fazer exames complementares? Quando solicitar topo, PAC, né, que é uma PAC, né, paquimetria, tomografia de córnea, microscopia especular. E o principal, né, que mais assusta, que eu mais recebo mensagem no WhatsApp, né, cuidado com pseudoprogressão. O que é uma pseudoprogressão? Então, pseudoprogressão é aquele paciente que acorda em curva nos primeiros meses após o crosslinking. Né? Geralmente é transitório, dura até o sexto, nono mês, mas varia muito, tem alguns fatores que influenciam. A gente tem que conhecer bem isso. Olha esse caso. Né? Então, a gente tem aqui 6 meses, né, após o crosslinking, aparentemente houve um aumento no K máximo de 0,8 dioptrias. E agora? Será que o crosslinking não funcionou? Será que eu devo já tratar esse paciente? Será que eu devo tratar o RAISE? Será que, de repente, o RAISE não é clinicamente evidenciável? Eu tenho que fazer, por exemplo, uma densitometria no Pentacan desse paciente e ver se tem uma maior compactação, e isso está interferindo de alguma forma na leitura de paquimetria. Enfim, a gente tem que entender como que a gente vai avaliar. Então, esse é um fenômeno que acontece, a gente tem que saber reconhecer, fazer o diagnóstico
né, para promover um tratamento adequado, né, e não gerar ansiedade, e principalmente tratamentos desnecessários, porque já está bem documentado que retratar crosslinking, fazer um crosslinking repetido, né, aumenta a chance de raise e aplanamento progressivo. Então a gente tem que saber hoje em dia interpretar o raise. Qual que é o raise? Qual raise é normal? Quanto tempo ele pode aparecer? Quanto tempo ele pode ficar? Quando que eu devo tratar? Então aquele raise inicial no primeiro mês, geralmente a gente não trata. Agora aquele raise que está passando do terceiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, às vezes esse a gente já deve tratar sendo um pouco mais incisivo. Mas é um raise pequeno. Será que vale a pena começar a tratar já com 1, 2 meses? Vai que eu não trato e com 6 meses já está virando uma cicatriz. Então, como isso tudo a gente tem que conciliar com exames, interpretação de exames, espessura de córnea, né? E acompanhar de perto esse paciente, né? Quando que eu devo me preocupar com esse raise? Será que ele está virando uma cicatriz? Né? Olha esse caso, essa é uma evolução comum, né, pós-crosslink. A gente vê ali no centro da córnea aquele haze, né, parece uma nébula mesmo, né? No centro tem um leve apagamento até da borda da pupila aqui, né? E aqui, após alguns meses, aqui nessa segunda imagem, a gente ainda vê, destaca, né? A gente percebe que esses casos do epitélio, enfim, mas a gente já vê aqui, né, uma melhora significativa do haze desse paciente, que é o que evolui. Aqui eu gosto de citar o aplanamento extremo, né, porque geralmente o aplanamento extremo já acontece, a gente já tem isso bem documentado, a gente deve reconhecer os fatores de risco, né, e saber tratar esses casos. E ele está muito associado ao RASE. Por exemplo, olha esse paciente, esse é um paciente que eu acompanho desde 2018. Ele chegou para mim com uma pasta de exames, olha só o pré-operatório, olho direito, um olho inocente para um crosslink, ó, 46,2 por 50 de ceratometria, ponto mais fino 500 micra, K máximo 56,1. No outro olho, 46,4 por 49,2, ponto mais fino 488, K máximo 53,2. Olhando ali naquela imagem, olha só, escrito à mão, Rausch 148, 144, ou seja, quem fez esse exame, quem interpretou ele, sabia o que estava fazendo, né? Sabe o que é Rausch, sabe interpretar exame, que é um índice que a gente usa, né, no Orbiscan. Ou seja, foi um crosslink bem feito, provavelmente. A pessoa tinha conhecimento, né, de córnea. Só que olha só o que aconteceu. Olha o pós-operatório desse paciente, que eu acompanho até hoje. Na verdade, é uma paciente, né, estudante de medicina. Olha só que situação. A gente vê, né, olha o aplanamento no centro dessa córnea, 35 de ceratometria no centro dessa córnea. Então, oticamente falando, por mais que você consiga dar uma visão, essas córneas, né, a gente tem aqueles limites, né, da refrativa, né, quando está mais plano do que 35, próximo de 35, oticamente falando, essa córnea não tem qualidade visual, né? Olha o outro olho, haze também intenso, opacidade. Olha só, a gente vê, né, nesse corte aqui do Pentacam, e olha o aplanamento. 33 aqui tem um ponto aqui, né, mais inferior aqui, à esquerda da imagem. E aí surge um grande problema. Olha a superior nessa imagem, essa córnea está curva, onde não tem esse crosslink. Então ela está planando muito embaixo. Será que é semelhante, né, ao efeito coupling, né? Você aperta embaixo e sobe em cima, né? Será que está falhando esse crosslinking? Mas se está falhando em cima, quem tem coragem de fazer outro crosslinking aqui em cima nesse caso? Entende? Olha a evolução da ceratometria média nesse caso. Eu coloquei o K médio, diminuiu em torno de 10 dioptrias num olho e 7 para 8 dioptrias no outro olho. E aqui a gente vê, nesse caso eu acompanho até hoje, né, que esse caso, essas últimas imagens aqui que eu mostrei de 2024, tá, esse último Pentacam, esse mapa axial aqui. E aqui eu destaquei ali com 10 anos, a gente começa a perceber uma mudança no padrão, talvez essa córnea voltou a encurvar, né? Esse é um caso interessante, a gente só tem conhecimento baseado em relato de casos, série de casos, estou acompanhando, estudando, mas o que a gente pode fazer por esses casos? O que a gente pode fazer para o Raise? Então, como conduzir esse caso? Em 2018, o caso apareceu, por exemplo, a gente tem grande dificuldade aqui nesse caso, tanto de aplanamento quanto naqueles raises, né? Eu estou generalizando aqui. São córneas irregulares, refração instável, baixa qualidade óptica. Existe aplanamento progressivo, né? Aplanamento extremo sem raise, tá? Mas é raro, tá? Geralmente ele vem acompanhado do raise. Então, quais as opções que a gente tem? Esperar, né? Deixar o tempo passar para ver se tem um turnover dessa córnea, fazer óculos, lente escleral, anel, mas puxa, anel num caso com opacidade, com haze, obviamente, né, né, não é das indicações clássicas, né, mas é uma opção que alguém pode citar. Transplante de córnea,
E agora, em 2024, né, o que a gente tem? O que tem de novo aqui? Qual que é a luz no fim do túnel que surgiu aqui? A losartana. Então, a gente sabe hoje em dia, né, que a losartana, gosto de citar sempre a Alicia, né, que é uma amiga e ela que encabeçou esses estudos no mundo inteiro, está dando aula no mundo inteiro, a gente fica muito feliz, né, de ter um amigo que está no mundo inteiro publicando um negócio com aplicação prática, né, enfim, ela tem publicado os estudos que era para a proliferação de miofibroblastos. Teoricamente, a losartana, né, foi testada inicialmente para tratar reis e pós-refrativa. Porém, já existem alguns estudos, eu até cito, né, no nosso treinamento, o que tem, sobre o pessoal já está tentando losartana para opacidade pós-crosslinking. Apesar de a fisiopatologia ser diferente daquela da proliferação do miofibroblasto, né, mas já é uma expectativa, é a luz do fim do túnel que a gente tem. Né? Então, dessa aula aqui, né, o que a gente tem que levar com tudo isso? O crosslinking atual vai muito além do protocolo de Dresden. O grande desafio, né, que a gente tem é definir o melhor protocolo diante de tantas variações e diante do nosso caso. Então a gente tem que ter um protocolo real, né, para o nosso caso, né? Muitas vezes o caso ideal é diferente do que a gente tem, né? O crosslinking ele é efetivo, ele é seguro, né? E a gente deve aprimorar o conhecimento para fornecer sempre o melhor resultado aos nossos pacientes. Aqui eu vou deixar um convite para vocês, né, sobre o nosso treinamento, o nosso curso, o Crosslinking no Controle. Gostaria que o Badaró agora falasse alguns detalhes sobre ele. Deixa comigo. Agora só confirma para mim se vocês estão vendo minha tela direitinho aí. Tá vendo aí, Thales? Tô. Então tá, beleza. Deu para ver que o negócio é complexo, né? A coisa aí não é simples, não. Eu, como especialista de retina, tenho alguns comentários a fazer sobre ceratocone, sobre crosslinking, de uma pessoa que não está envolvida diretamente no atendimento desses pacientes. Daqui a pouquinho eu falo minhas opiniões sobre isso, tá? Essa aula de hoje, que é a fórmula do crosslink que o Thales falou tão bem, ela virou um produto que se chama o crosslink no controle. Crosslink no Controle é um curso que a gente está fazendo para poder exatamente entregar para vocês conhecimento que pode realmente mudar a vida dos pacientes, que realmente consegue entregar resultados reais para os nossos pacientes. E aí, quando a gente fala no controle, serve para falar tanto que você, como oftalmologista, vai ter controle sobre o que você está fazendo, vai parar de fazer as coisas por achismo e vai usar realmente ciência para poder indicar os tratamentos para o seu paciente e vai colocar o ceratocone no controle também. A gente vai conseguir controlar a evolução da doença e o crosslink é realmente uma técnica incrível, tem resultados excelentes, mas nem sempre os oftalmologistas têm aplicabilidade para isso. É muito comum as pessoas não entenderem muito bem quais são os protocolos certos. Como o Thales comentou aqui, é muita dúvida que realmente aparece. Então, se você já se sentiu inseguro para poder indicar crosslink, saiba que realmente não é você. Todo mundo tem essa dúvida. A gente fez uma pesquisa de persona e uma pesquisa de dúvidas. O que vocês queriam que a gente falasse aqui nessa aula de hoje, né? E aí eu fiz aqui um compilado, né? Foi essa nuvem de palavras aqui. Eu fiz um compilado das principais respostas e vocês podem ver que o que está de maior, o que está em maior aí são as dúvidas mais comumente perguntadas por vocês. E você vê aí, né? Técnica, complicações e indicações são as principais perguntas que vêm. Vocês veem que isso daqui só para vocês saberem, é aquela pergunta que eu mandei no grupo lá várias vezes, que vocês receberam por e-mail também para responder. E foi baseado nesse questionário que a gente fez essa aula de hoje, que fez também o conteúdo do treinamento. Então, vocês veem que, assim, são muitas coisas que se repetem. Essas dúvidas, elas são realmente frequentes, não são só para você, não são dúvidas frequentes só no seu dia a dia. Dá para ver que muitos médicos também enfrentam esses desafios. E agora a gente vai trazer todas as respostas para esses desafios aqui nesse treinamento, tá? Então, assim, uma outra coisa que eu achei realmente muito interessante foi esse comentário aqui que uma pessoa mandou para a gente, né? Que ela queria aprender sobre a maneira correta de fazer o atendimento do paciente e orientá-lo até que ele possa ser atendido por um especialista. Então, assim, não é esse saber sobre crosslinking não é só para quem faz o crosslinking, sim para todos os oftalmologistas, porque nós, como oftalmologistas, precisamos orientar o paciente no momento certo dele ser atendido por um especialista ou então o momento dele ser, que ele pode realmente continuar acompanhando por um médico que não seja especialista. Seja você numa cidade grande ou seja numa cidade pequena,
se não tiver o conhecimento adequado para poder indicar o paciente no momento certo, pode ser realmente que ele evolua de uma maneira insatisfatória. Então, eu achei esse comentário que veio lá na pesquisa muito interessante e eu quero trazer ele para que vocês também pensem sobre isso, mesmo que vocês não sejam os especialistas em ceratocone propriamente dito. Bem, o Orbit tem diversos conteúdos já, a gente tem eventos presenciais, masterclasses, publicações periódicas, tem e-books, vários livros já publicados, tem a Orbit Community e a gente tem vários cursos também, tá? O Orbit já tem vários programas de treinamento, aqui eu estou listando alguns desses programas de treinamento e a gente tem agora um novo membro da família, que é através do Orbit Core, que vai ser o Crosslinking no controle. Então a gente tem várias ferramentas aqui para poder trazer para vocês conhecimento prático para que você possa realmente usar no seu dia a dia e que seja uma coisa realmente que mude a sua forma de tratar, não seja aquele curso teórico que você estuda e não aprende no final das contas, né? A gente fez um treinamento extremamente prático, é totalmente voltado para que você possa usar no seu dia a dia. Ele é baseado nas melhores evidências científicas, como tudo que a gente faz aqui no Orbit tem que ser baseado em evidência científica. Você vai escutar a opinião de quem realmente tem experiência em fazer aquele conteúdo, de fazer aquele curso, de fazer a publicação, o que for. A gente passa pela parte da ciência, entrega a nossa opinião junto e sempre com o viés de aplicabilidade prática. Em tudo que você aprender aqui vai ser com aplicabilidade prática baseada na epidemiologia das doenças mais comuns e nada mais importante do que começar os treinamentos de córnea do Orbit com esse treinamento de crosslinking que vai tratar os pacientes com ceratocone. Então, aqui a pessoa, quem for se inscrever, vai ter a oportunidade de realmente aprender tudo sobre crosslinking, desde os fundamentos até as nuances, que muitos especialistas mesmo nem têm. Né? Muita gente que está acostumado a atender paciente com crosslinking não tem esses detalhes que o Thales trouxe aqui para a gente. Então, assim, quem se inscrever no treinamento, o que pode esperar? Né? Técnicas que vão ser desde o início até o mais avançado, mais atualizado. Então, seja você uma pessoa que não sabe ainda exatamente como usar o Crosslink no seu dia a dia, ou seja você uma pessoa experiente que quer se atualizar, esse treinamento serve para vocês. Vai aprender sobre indicações e contraindicações seguras, manejo clínico do paciente, como o Thales falou aqui, pré e pós-operatório, como é que você faz esse manejo do paciente, como que você faz o acompanhamento pós, e como que você lida com complicações e também essas atualizações sobre os protocolos que, nossa, Thales, eu fiquei vendo ali, imaginando, compilando cada dado daquele ali que você falou com a quantidade de coluna que não deve dar, né, para a gente poder entender qual é o melhor para o nosso paciente. Eu imagino que deve ter muito chute por aí. Se as pessoas têm tantas opções assim, eu imagino que deve ter muita coisa sendo feita errada por aí. Mas, como eu sempre falo, foco em aplicabilidade prática. Então, quem se inscreve vai saber fazer crosslinking, vai aprender as indicações e vai saber fazer de verdade. Tá? O Thales é uma referência nacional em crosslinking, ele tem, inclusive, doutorado e pós-doutorado. Eu posso falar muito bem dele, né, porque é uma pessoa que realmente tem muita experiência, já dá diversos cursos em congressos, dá cursos nos eventos. Só que o curso de evento é sempre aquela coisa rápida. A gente que participa, a gente que faz os cursos, a gente sabe que a gente gostaria sempre de falar um pouco mais, de entregar um pouco mais de conteúdo. E naquele curso que está ali não dá tempo, né? Então, assim, é uma oportunidade que tem de você aprender com calma. São várias horas de conteúdo, ao invés daquela correria lá do congresso. Os módulos do treinamento são esses aqui. Começa pelos princípios básicos, depois a gente fala sobre como acompanhar o paciente com ceratocone antes de indicar o crosslinking. Depois o módulo 3, detalhes técnicos. Número 4, módulo 4, crosslinking acelerado, seguido por crosslinking em córneas finas. Depois os resultados, crosslinking plus. Depois a gente fala no módulo 8 qual é a técnica melhor para o seu paciente. Aí sim, eu acho que é uma baita virada de chave, né? Na hora que a gente passa para o módulo 8, a gente tem uma virada de chave muito grande que vai consolidar tudo que foi falado anteriormente ali. E o módulo 9 já é de pós-operatório, como é que você acompanha o paciente, seguido por tanto identificação quanto manejo de complicações, inclusive aplanamento progressivo e perspectivas futuras de crosslink. Então, tudo que você precisa saber sobre o crosslink está aqui. E o que tiver de futuro de crosslink que for acontecendo ao longo do tempo que você estiver incluído no curso, o Thales vai atualizando o curso e vai sempre entregar o que tiver de mais moderno. Então, esse módulo 12 eu acho que é o módulo mais dinâmico que nunca vai ter fim, no final das contas, porque o Thales vai sempre ter trabalho
para colocar coisa ali no final das contas. Bem, o que você pode esperar, então, né? Quem for se inscrever nesse treinamento pode esperar realmente experiência aliada à prática, tá? É um treinamento online e eu boto um asterisco aqui porque é um treinamento que você tem a capacidade de fazer ele na sua casa, sem ter que fechar a agenda para ir para congresso. Você não vai precisar comprar passagem para ir para congresso. Você não vai precisar deixar sua família para trás. Você não vai precisar nada disso. Você vai assistir online na sua casa, no tempo que você quiser, na hora que você quiser, depois que botar as crianças para dormir, enfim, a hora que você tiver interesse de fazer. E eu botei um asterisco aqui porque a gente vai ter a oportunidade de, quem tiver inscrito, poder também fazer um treinamento prático, mas isso é um assunto só para quem já tiver inscrito no treinamento. Mas quem quiser fazer treinamento prático também, a gente vai abrir essa opção, tá? Então é online com asterisco, porque o módulo prático ele é opcional e só para quem realmente tiver interesse. A pessoa que se inscrever tem acesso por 12 meses e é assim, uma coisa que eu acho que é fantástica é o acesso ao grupo de discussão do WhatsApp, porque eu te falo pelos outros cursos que a gente tem no Orbit, as pérolas que saem dentro do grupo de WhatsApp são muito boas, é uma forma de discutir caso no dia a dia, é uma forma de você entender o que as pessoas estão fazendo em outros locais, é uma forma que você tem de encaminhar um paciente que mudou de cidade, que você quer ir mandar para uma pessoa de referência, e, consequentemente, receber pacientes de outros médicos também que vão encaminhar pacientes para você. Então, é uma forma de troca de experiência e troca de pacientes muito válida ali dentro também. A gente discute sobre compra de insumos, compra de equipamentos, enfim, é um grupo que realmente tem muitas coisas interessantes que a gente vai filtrando as pessoas ali, a gente vai elevando cada vez mais o conhecimento de quem está ali dentro, um ajudando o outro, né? É uma forma horizontal de todo mundo aprender. Além disso, lives de tira dúvida com certificação do Orbit. E assim, quem se inscrever para o treinamento e por algum motivo falar assim, olha, o princípio do treinamento aqui não era bem isso que eu queria, você tem 7 dias para poder pedir a devolução do dinheiro que o Orbit devolve sem problemas nenhum. Então, quem quiser fazer a inscrição do treinamento, esse é o QR Code. Eu vou mandar no chat daqui a pouco o link para quem estiver assistindo pelo computador e quiser fazer a inscrição. O treinamento é esse valor que está aqui, 4.497. Excepcionalmente, nessa semana, pela ideia nossa de clima de Black Friday, fim de ano, a gente fez um valor diferenciado para essa primeira turma, que é 3.997, que pode ser dividido em até 10 vezes. Por esse link aqui, vocês podem escolher como que é a forma de pagamento e tudo. E é uma oportunidade que eu vejo de quem quer realmente mudar o patamar, né? Parar de ter dúvida, parar de ter insegurança e realmente fazer a coisa do jeito certo. É uma oportunidade que vocês têm de se juntar a um grupo de pessoas que realmente está fazendo o crosslink de uma maneira adequada, de uma maneira sem chutômetro e com muita segurança de tudo que está fazendo. Thales, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui. Eu queria te pedir uma opinião. Se alguém mais tiver algum comentário, por favor, mande para a gente. Pode ficar à vontade para mandar, para abrir a câmera a partir de agora. Estamos todos disponíveis. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Thales, era sobre essa questão assim, de você que é o expert, né, a pessoa que mais tem conhecimento do que do que você colocou dentro dessas aulas aí. Eu queria que você falasse um pouco do para quem que você acha que é esse treinamento? Se é só para especialista de córnea, se é para oftalmo geral, se é para especialista de outras áreas, se é para residente. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem que você acha que é o público-alvo que mais se beneficia desse treinamento que você fez. Ô, Badaró, eu acho que esse curso, né, o público-alvo, na verdade, tem dois segmentos, né? Principalmente assim, claro, aquele que já é o especialista em córnea e quer atualizar, porque assim, hoje em dia a gente não tem tempo de ficar lendo artigo também, sabe? São muitos artigos que saem. Quando eu citei lá, 83% das publicações só sobre crosslink no PubMed, a gente não consegue acompanhar a evolução. Então, mesmo para aquele especialista em córnea que quer fazer um tratamento adequado e atualizado, eu acho que vale muito a pena. E principalmente para o oftalmologista geral, que quer fazer um procedimento novo, que quer ter segurança, que quer aprender do zero, sabe? Fala, não tem contato nenhum com córnea. O curso, só de a gente conseguir acompanhar um paciente com ceratocone, sabe, no pré-operatório, eu acho que já vale a pena. Porque assim, a gente obviamente tem que ter um princípio prático, promover saúde, mas a gente tem que ser remunerado por isso. O paciente com ceratocone é um paciente com ticket médio alto. Uma consulta que de convênio a gente cobra topografia, paquimetria, microscopia especular. Muitas vezes tem que acompanhar esse paciente a cada 3 meses, 4 meses. Quer dizer, alguns pacientes vão passar 4 vezes ao ano. Então, Eu o acho que. oftalmologista geral. Como? Não, desculpa te cortar, mas esse ganho, eu quero falar uma coisa que é muito importante, baseado nisso que você está falando mesmo, né? Porque
Se a gente atender um paciente por mês de ceratocone, atender, né? Não precisa nem fazer o crosslink uma vez por mês, mas se você atender um paciente por mês de ceratocone, esse custo já está pago durante os 12 meses, né? Exatamente. Então, assim, para o oftalmologista que quer aumentar o número de indicação, sabe, aprimorar o consultório, o crosslink é um procedimento que muitos convênios pagam mais do que uma cirurgia de catarata com um custo muito menor. E pouca gente sabe disso. Se você conversar com uns amigos seus, pergunta para eles quanto que paga um crosslink. Pouca gente sabe, porque pouca gente faz. E é um procedimento simples de se fazer. Então, tecnicamente, a gente consegue fazer. A gente tem que ter segurança para indicar certo, não fazer nenhum, né, uma coisa errada. E o segmento no pós-operatório, que é a grande armadilha que a gente tem, o RESE, pseudoprogressão, tem muitos fatores que influenciam nisso. E no curso, né, são quase 10 horas aí de discussão, talvez, enfim, só falando sobre crosslinking, entendeu? Não é um curso de 50, 70 slides, não, sabe? São muitas referências, sabe? Enfim, para a gente fazer um curso desse, só para ler uma meta-análise, entendeu? Sabe? Na aula de revisão de resultados, não lembro quantas agora, mas talvez eu tenha citado mais de 20, 15, sei lá, pelo menos 10 meta-análises. E sim, então assim, vai trazer muita segurança. Então a gente consegue promover saúde, acompanhar um paciente com ticket médio alto, ajudar ele, que é o principal, obviamente. E se fizer um crosslinking, assim, imagina, um crosslink paga um curso, por exemplo. Obviamente que não é o intuito ficar falando talvez em valores, mas isso tem que entrar na equação também, né? Um procedimento relativamente simples, que a gente pode incorporar na nossa rotina, que muitas vezes paga mais do que uma cirurgia de catarata e com os riscos bem menores, né? Tecnicamente, então, nem se fala. Eu concordo com você, né? A gente tem que relativizar isso mesmo. Um procedimento acaba fazendo isso daí. E eu acho que é uma virada de chave, né, Thales? Dá para ensinar uma pessoa que não sabe nada a realmente aprender. Outra coisa interessante que você falou que eu acho que é fantástico é o seguinte: a pessoa que se inscreve no treinamento desse compra tempo, né? Porque não vai precisar ficar lendo meta-análise, vai usar o tempo que o Thales gastou para aprender durante décadas aí já desse assunto. O Thales compilou tudo e vai te ensinar ali em 8 horas, 9 horas de curso para conseguir te ensinar tudo que ele aprendeu. Então a pessoa acaba poupando tempo em um dia, se ela assistir tudo numa sentada só, né? Se ela assistir de uma vez só, em um dia ela vai conseguir aprender tudo que o Thales aprendeu durante mais de uma década de atendimento e de estudos aí, inclusive com pós-doutorado nisso. Assim, né? Só para citar, né, para todo mundo, para contextualizar isso que você está falando, o primeiro protocolo de pesquisa mesmo que eu fiz aqui no HC, na USP, aqui em São Paulo, foi em 2011. O último, eu tenho um atual agora acontecendo. Então, pelo menos 12, 13 anos estudando quase que exclusivamente isso, assim, né, muito a fundo, e tem muita variação. Sabe? O curso, sabe? Muitas vezes a gente vê muito curso por aí, né? Aqueles cursos incompletos ou pouco práticos, sabe? É um curso realmente para fazer, né? A gente quer trazer tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos, né? Porque é um conhecimento que a gente não pode perder isso, né? Acabar o doutorado, o pós-doutorado e, né? E falar, puxa, agora já não tem mais nenhum vínculo acadêmico. Acho que esse curso traz muito conhecimento, uma coisa prática, por exemplo, que eu escuto, sabe? Me ligaram essa semana, falaram, Thales, eu quero fazer um crawlzinho aqui numa criança, acelerado, 10 minutos, enfim. Mas eu tô com medo, porque me falaram que criança eu não posso fazer acelerado. Não, calma, a gente pode, sim, não existe, não é uma regra, não tem um quadradinho só. A gente tem que ter alguns detalhes e nem sempre a gente faz tudo. A gente tem que fazer tudo dentro do possível, mantendo a responsabilidade. Então, o curso vai dar argumento para o médico ter para discutir com o paciente, com qualquer pessoa, sobre qualquer variação técnica que naquele caso se enquadrava. Entendeu? O crosslinking não é só protocolo de Dresden, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado. Hoje em dia a gente faz diagnóstico precoce de ceratocone, a gente suspeita de ceratocone muito rápido. Então, quanto mais cedo a gente tratar, a medicina do futuro vai ser essa, né? A gente tratar de forma precoce esse paciente nem imaginar o que seria um ceratocone, né? Mas aí a gente tem que ter segurança, porque chegar para um pai e para uma mãe e falar, ó, você tem que fazer um crossinho aqui nessa criança, você tem que ter argumento, tem que discutir, tem que ter embasamento e segurança. Mas o curso traz isso, né? A gente tem que ter o argumento, é conhecer tudo para poder saber que aquela decisão é a correta. Ô, Thales, inclusive sobre isso, eu queria te perguntar sobre essa questão de mudança de perfil de paciente, né? Que você falou aí sobre realização em criança e a possibilidade da gente poder fazer cada vez em pacientes mais jovens, né? Que o ideal, na verdade, é fazer em pacientes mais jovens. Claro. Assim, quando eu aprendi a fazer crosslinking, né?
o perfil, né, eram pacientes de 27, 28 anos, 30. Tinha até um estudo que eu tinha antes, acho que a média de idade, se eu não me engano, foi 31 anos. É uma idade avançada. Hoje em dia a gente trata, às vezes, criança com 8, 9 anos, entendeu? Então, assim, o perfil hoje são pacientes, são crianças. E, assim, tratar criança, é o que eu falo. Eu discuto muito, eu falo muito isso, né, no nosso treinamento, os argumentos, é como conversar com a família, o que levar em consideração. Tratar criança não é assim, ó, tá indicado. Você entra no centro cirúrgico com uma criança e que você coloca uma luz no olho dela, faz ela ficar parada 1 hora, pingando o colírio e não pode mexer porque a mira da ultravioleta tem que ficar em cima de onde está desepitelizado. Não é fácil, não é simples. Então tem que indicar com segurança e saber a melhor técnica para fazer. Hoje em dia a gente trata criança. Eu até cito, né? Uma vez eu fui ver uma reunião online da Academia Americana de Oftalmologia, há uns 2 anos atrás. Eu falei, nossa, eu vou ver uma reunião. Eu lembro que eu estava indo embora para o interior de carro, dirigindo online. Falei, hoje eu vou aprender alguma coisa nova, técnica, né? Academia Americana de Oftalmologia. Olha, eles gastaram 60% do tempo deles falando em diagnóstico precoce, screening, triagem e como acompanhar os pacientes jovens. Que é exatamente isso, não adianta correr atrás do problema, que foram aqueles casos que eu citei no começo. São casos que um olho evoluiu mal, que provavelmente se tivessem feito, né, o diagnóstico correto ou o acompanhamento correto, não evoluiria daquela forma. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Fazer o diagnóstico e acompanhar aquele ceratocone clássico é simples, mas hoje em dia não, a gente está acompanhando cada vez mais precoce, pegando os casos que são diferentes daquilo. Legal. E outra coisa, Thales, que foi uma pergunta que foi recorrente lá, lá naquelas nossas perguntas, era sobre o tipo de riboflavina, né? Queria que você falasse primeiro, não a resposta literalmente de qual é a melhor riboflavina, mas qual a importância de uma riboflavina de maneira, de uma riboflavina boa e como que você julga qual é a melhor riboflavina para fazer, sabe? Isso eu acho que é uma coisa importante também para. A riboflavina, assim, né, sofreu muita evolução, né? A tese do meu doutorado, eu estudei riboflavina comparando metil com destran, fui num laboratório, tinha que controlar a emissão desse microscópio multifoto, já cheguei lá e não estava o microscópio, enfim, eu estudei muito isso. A gente sabe tanto que é difícil, então, assim, isso a gente estudou bastante. Meu pós-doutorado, eu comparei diferentes osmolaridades de riboflavina para entender o comportamento, enfim. Então, esse é um assunto que me interessa muito. Eu acho assim, a riboflavina, ela tem um comportamento que a gente espera, o padrão. Porém, com essas novas variações, novas riboflavinas, ou algumas variações, enfim, elas podem, né, trazer um efeito clínico diferente do que a gente espera. Então, claro, o melhor, né, sempre é o que traz o resultado dentro do nosso conforto, do nosso conhecimento. Claro que a gente leva em consideração a experiência do profissional. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu cito sempre o caso do Vitor Roisman, né? Aliás, nem coloquei aqui hoje, né? Podia ter colocado, né? Um caso que foi feito com uma riboflavina hipoosmolar, até citei no grupo, né, outro dia. Era uma córnea que era para ficar mais grossa durante o soaking, porque a riboflavina era hipoosmolar. Porém, ela era em destran. E essa córnea afinou. Uma criança que evoluiu com 270 micra após o soaking, quer dizer, uma córnea muito fina, que não podia ser tratada. E agora? O que a gente pode fazer? Né? Por quê? Porque essa riboflavina era em destran. Teoricamente, a riboflavina em destran, a gente pode fazer a solução hipoosmolar. Só que o destran ele tem um efeito oncótico, ele afina a córnea. Contrapartida, a hipoosmolaridade aumenta a espessura, mas são efeitos antagônicos. Então, a gente prefere outras soluções. Então, a gente pode utilizar metil para driblar isso, pode utilizar riboflavina NaCl, só que a gente tem que conhecer de onde a gente pede essa riboflavina. Né? Eu tenho muita confiança no laboratório que eu uso, porque eu sempre uso eu uso essa riboflavina talvez há 10 anos, né? E estudei, né? Vi o comportamento dela no laboratório também. Então, além do uso clínico, né, na parte básica, eu sei que ela funciona bem. Então, a gente tem que conhecer bem, pedir a riboflavina num laboratório adequado, até porque a riboflavina é um insumo muito barato, acho que uma economia pequena não faz muito sentido também, né, no universo, né, do custo total do procedimento. Enfim, temos que conhecer a riboflavina. A gente vai falar bastante de riboflavina também no treinamento, aprofundar isso. É, legal. E outras variáveis que você vê que no dia a dia fazem diferença, assim, tipo de insumo, né? A gente tem ali a riboflavina e tem o aparelho também, né? Que faz diferença. A gente tem que tomar cuidado com o aparelho também, né? Porque, assim, primeiro, cada aparelho tem uma emissão num diâmetro diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com o aparelho que a gente está utilizando.
os aparelhos novos, né? A gente já tem no Brasil já os aparelhos que fazem tratamento com luz pulsada, né? O aumento da fluência, né? O aumento da energia total, porque antigamente, como que vinha um aparelho? O aparelho vinha travado, só fazia um tipo de tratamento. Era aquele que estava setado para o protocolo de Dresden. Hoje em dia a gente consegue acelerar, a gente já tem equipamentos no Brasil que consegue, a gente consegue fazer luz pulsada, a gente já consegue aumentar a fluência nos tratamentos. E é interessante porque os aparelhos, na hora de programar, ele sempre pede para você confirmar mais de uma vez, né, essa variação, né? Do tipo assim, né? Tem certeza que você quer variar? Então, os aparelhos nossos, o Brasil sempre foi muito, sempre teve à frente aí, sabe? Na América do Sul, principalmente, dessa questão da produção de aparelhos, tudo. Mas a gente tem que conhecer o aparelho nosso também, né? Tem que ter a confiança naquela tecnologia. Tem mais alguma outra coisa de insumo ali de que você vê que faz diferença, além do aparelho e da riboflavina? Ah, eu acho que é a riboflavina, né? O comportamento dela na espessura da córnea assim, a gente tem que fazer paquimetria no intraoperatório, sabe? Cuidado com córnea fina, sabe? Infelizmente, né, o ceratocone é uma patologia que cursa com córnea fina. Então, driblar essas córneas finas, né? A gente conseguir resolver isso, acho que é o grande desafio. E tomar muito cuidado com o pós-operatório, né? Eu citei o valor, né, do ticket médio do paciente, né? O convênio autoriza, a gente faz tudo. Tudo é assim, né? Quando a gente quer pedir um exame, por exemplo, uma tomografia de córnea, a gente tem que sistematizar, porque muitas vezes você vai fazer um procedimento, por exemplo, um pentacano pós-operatório, pedindo na época errada, o paciente vai gastar o valor de um exame desse e o resultado praticamente não vai servir para nada, porque de repente tem um raise, tem alguma coisa que está interferindo no resultado. Então evita gastos desnecessários. E aí, de repente, se você pede um Pentacam numa época errada, ele vai voltar meses depois, você vai ter que pedir. Você vai cobrar dois exames dele. Então, assim, no convênio, né, de certa forma, é até mais fácil, né? Porque o convênio, a gente consegue liberar mais fácil isso, né? O CID que a gente usa de ceratocone, H186, é um CID assim, de grande importância, de relevância, né? O convênio não costuma criar problema para ceratocone, que eles sabem da dificuldade que é acompanhar um caso desse. Mas a gente tem que conhecer o tratamento e principalmente sistematizar o pós-operatório também. E a gente tem uma aula de complicação também, né? Tem um módulo só de complicação para a gente entender, falar um pouquinho disso, né? Para quê? Para a gente entrar para a cirurgia tranquilo. Tudo que pode acontecer dali para frente, a gente vai ter segurança para conduzir esse caso. É legal você ter falado disso, Thales. Eu tenho uma dúvida até. Dá para acompanhar tanto pré-operatório para indicar cirurgia, quanto o acompanhamento pós-operatório com topo ou tem que ser tomografia de segmento anterior? Pois é, eu citei ali, né, na aula, até o exame que eu pedi para a Ju, né, a residente, me mandar, que era um topógrafo de córnea. A gente pode acompanhar com tomógrafo e topógrafo, sabe? Eu acho assim, cada tecnologia tem sua aplicabilidade. Eu até cito na aula alguns topógrafos. Você consegue fazer um mapa diferencial, só que aquele mapa diferencial, o Pentacam, por exemplo, ele me dá a diferença já, o número do K máximo, quanto que mudou, o K1, o K2, ele já me dá a conta feita. Em alguns topógrafos, eu até cito isso no treinamento, né? Você passa o mouse no mapa diferencial e ele te dá as diferenças ali. Então a gente vai na escala de cores e passa o mouse para achar essa diferença, né? Para ver se passa de uma dioptria, tudo, se é significativo. Então, faz diferença para uma análise complementar, mas para quem tem um topógrafo e quer acompanhar um paciente com crosslink para indicar, para tá totalmente seguro para fazer isso, né? O topógrafo é um ótimo aparelho, tudo. A gente tem que, é o que eu falei, a medicina real é muito diferente da ideal, sabe? Não é todo mundo. Imagina, né, a gente mora aqui em São Paulo, por exemplo, o Pentacam está disponível ali para gente, tudo, né? Mas isso não é uma medicina real. O Brasil é um país de dimensão continental, né? A questão de distribuição, de tecnologia, de qualidade, independente, né, da clínica, do centro cirúrgico, de ter a condição financeira de ter um insumo, não é tão simples assim. Então, a ideia é ter um procedimento que a gente consegue realizar em qualquer lugar e acompanhar com o aparelho que a gente tem, né? E trazer isso, tornar isso prático. Não adianta, assim, para cada procedimento, para cada solução a gente achar uma dificuldade, a gente não vai sair muito do lugar, né? A gente tem que, com responsabilidade, sempre tentar, né, fazer tudo que a gente pode pelo nosso paciente. O que não pode é deixar de tratar, deixar o ceratocone evoluir na tua frente, sabe? É desesperador isso, porque de repente faz um crosslink precoce, aquele paciente nem imagina. Olha, hoje em dia eu tenho muitos pacientes, crianças que usam óculos. Óculos. Crosslink, usa óculos e assim. Às vezes eu mesmo me questiono, né? Eu falo, nossa senhora, mas será que eu não preciso testar uma lente? Mas o paciente tem vida, está indo bem na escola, está em uma visão
muito boa. Enfim, claro, quando não tem visão boa, faz lente, né? A gente que faz córnea, né, gosta de lente, anel, tudo. Mas muitas vezes, fazendo precoce, só o óculos resolve o caso desse paciente. Eu não preciso nem saber fazer lente de contato, por exemplo. O que eu acho é assim, paciente com ceratocone, com suspeita de ceratocone, as novas indicações, eu até cito no curso, estão ampliando as indicações. Claro que tem coisa muito nova ainda, né? Uma ideia não é embrionária, mas é uma ideia um pouco mais precoce ainda, mas o futuro do CrossLink talvez seja tratar qualquer irregularidade na córnea, córneas suspeitas, entendeu? A gente fortalecer essa córnea com tratamentos menos invasivos, talvez repetidos, enfim. A gente tem que considerar isso. O CrossLink vai ser um procedimento que vai aumentar muito. Eu não quis trazer aqui porque a gente não tinha muito tempo, mas tem estudos já, né? O americano adora isso, né? Uma questão de custo, né? Mostrando crescente, o número de procedimentos de CrossLink que tem sido feito, né? No sistema de saúde deles é um crescimento exponencial. Legal. Então, eu acho que é isso. Ficou pendente uma referência para a gente mandar aqui. Durante a aula o pessoal pediu. Ah, eu vi aqui. É A um gente artigo do manda. Rafezi. Interessante esse número. Esse número, acho que todo mundo tem que ter esse número aí. Ler o paper é legal também. Eu escuto ele, né? Claro, no treinamento. Esse paper está lá, né? O curso já está gravado, ele está lá. Esse artigo, ele é um número que a gente tem que levar em consideração para discutir com o nosso paciente, com os familiares. É o que eu falei, o CrossLink não é só uma dioptria no K máximo e vamos fazer, tem que fazer isso. Não. A gente não foge muito disso, obviamente. Claro, a gente não pode fugir do que tem solidez científica, mas a gente tem que entender, tem que saber discutir, tem que ter argumento, porque muitas vezes a gente pode não estar fornecendo para o paciente o melhor que a gente pode. É, só a última pergunta que o Marcos fez aqui, ó, as aulas já estarão todas disponíveis para ver? Não, elas são disponibilizadas aos poucos, tá, o Marcos? A gente vai entregando aos poucos porque tem uma linha de raciocínio assim para ser seguida, mas está programado para ser tudo entregue em pouquíssimo tempo, tá? Em pouco tempo você vai conseguir ter acesso a tudo. Mas hoje, se você entrar lá, você já vai ter acesso a uma parte do curso e uma outra parte vai ser disponibilizada ao longo das próximas semanas aí. Vai dar tempo, tá? Dá tempo de aprender, rever, estudar de novo, atender um paciente, voltar para tirar dúvida. Enfim, dá para fazer as coisas com bastante calma lá no curso. Acho que é Legal. isso. Se alguém mais quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade lá no nosso grupo. Pode mandar para a Nina do suporte, se tiverem alguma dúvida específica. O link vai ficar aqui disponibilizado para quem estiver assistindo no YouTube depois. Pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. E se tiver alguma dúvida, estamos por aí. Thales, obrigado. Parabéns aí, fenomenal. Aprendi bastante e ainda vou aprender mais com você ao longo desse curso também. É isso aí. Um abraço, Um gente. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.